1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós já lemos do versos 1 até o 12, que é o nosso a perícope que nós vamos estudar, mas já estudamos os versículos 1 e 2. Então vamos ler os versículos 3 a 6, que é o segundo ponto do nosso sermão, cujo tema os irmãos devem se lembrar, né? Quais são as justificativas de um verdadeiro apostolado? Essas são as que nós estamos estudando. Domingo passado nós vimos que eles, apesar do sofrimento, eles continuam a obra de Deus. Hoje nós vamos ver que o verdadeiro apostolado, o envio verdadeiro dos pregadores, não usam o evangelho com pretextos escusos. Versículos 3 ao 6, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Vou descendo, tá? Vamos ler só o 3 mesmo. Vamos ficar hoje falando só do versículo 3 para a nossa meditação na palavra de Deus. Nós já vimos que o capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala de uma justificativa para o apostolado verdadeiro. Sabemos que havia naquela época falsos apóstolos, pessoas que tentavam se infiltrar na igreja, embora não era o caso dos tessalonicenses. Os tessalonicenses tinham mais problemas com os judeus, com os judaizantes e também com outros tagarelas ambulantes que passavam pela cidade tentando falar algumas coisas agradáveis a fim de arrancar dinheiro daquelas pessoas. O apóstolo Paulo e Silas e Timóteo, quando passaram ali e levaram o evangelho, os opositores do evangelho queriam acusar Paulo, Silas e Timóteo de serem um destes tagarelas ambulantes que passavam por aquela cidade trazendo qualquer que fosse a lorota. Não é igual hoje. Hoje em dia as pessoas se envolvem com as coisas eletrônicas. Naquela época as pessoas se envolviam com os falatórios. E quando se fala de falatórios, não estamos nos referindo necessariamente à fofoca, embora existia também naquela época, né? Mas os tagarelas, que eram assim chamados, Paulo chama na carta a Timóteo de palradores frívolos, ou seja, tagarelas que falam coisas em vão. Quando Paulo fala dessa maneira, ele não está falando de pessoas que subiam nas tribunas para falar um monte de besteira, mas de pessoas inteligentes, pessoas estudadas principalmente em filosofia cínica, platônica, socrática, aristotélica e vários outros tipos de filosofia que existiam naquela época para que envolvessem os seus ouvintes com os seus discursos, principalmente cidades gregas como Tessalônica, Corinto, Atenas, Esparta, Filipos e outras cidades da Macedônia e da Grécia. Essas pessoas tinham prazer de parar e ouvir pessoas que sabiam falar. A oratória era um requisito daquela época muito fascinante, e as pessoas faziam cursos de oratória para poder discursar nas praças, nas feiras. Alguns eram chamados no Areópago, como Paulo foi chamado em Atenas, no Areópago, para discursar acerca da sua mensagem. A mensagem que ele pregava era o evangelho, mas os atenienses, os gregos, achavam que a mensagem de Paulo era mais uma filosofia diferente. Tanto que quando Paulo fala de Jesus e da ressurreição, no grego, Iestos kai Anastasia, então os judeus pensaram que Iestos era um deus e Anastasia era uma deusa. Eles acharam que era um casal, Jesus e a ressurreição. Então, quando Paulo fala de juízo, os atenienses mandam ele parar. Para. Sobre isso vamos te ouvir em outra ocasião. Aqui é discurso para o que nós gostamos de ouvir e não para o que você tem que falar dessa forma. Quem que vai julgar nós? Por quê? Há um varão chamado Iessos. Esse aí pode ser um deus? É um varão. Deus o ressuscitou, Anastasia, dentre os mortos, Thanatos, aos gregos. Então é um deus e uma deusa? Não. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para garantir que ele é poderoso para julgar todo mundo.
Aí eles mandaram Paulo parar. Eles amavam, inclusive, eu já contei aqui, mas devo repetir para quem não lembra, a história de Córax e Tísias, que era um professor e um aluno de oratória. Córax disse para o seu professor, ele disse o seguinte, depois que ele fez o curso, ele falou, não vou te pagar, porque se eu fiz o curso de oratória, eu serei capaz de convencer o senhor de não me cobrar. Se eu convencer você de não me cobrar, então eu fui um bom aluno. Então eu não pago porque eu te convenci a não pagar e provo que sou um bom aluno. Agora, se eu não te convencer e você quiser me cobrar, então você não me deu aula direito, porque eu não consegui te convencer. Então eu não vou pagar porque você não me deu aula direito. Córax falou para Tísias, e Tísias respondeu para ele assim, você vai me pagar porque foi o combinado. Pronto, acabou a discussão, né? Então, assim, o professor sempre tem uma carta na manga. Ninguém está falando aqui se você é bom, se você não é, em discurso, em oratória, em convencimento, em argumento. O negócio é o seguinte, nós combinamos, você vai me pagar. Pronto. Bem, assim eram os gregos. Eles usavam de sofismas. Sofismas são as falsas filosofias, que na hora do discurso ela parece bonita, mas quando você coloca ela debaixo de um critério, você vê que ela não passa de uma tentativa de tagarelar, de falar bonito. Assim eram esses, mas eles gostavam de ouvir. Os advogados, por exemplo, daquela época, eles se formavam em oratória, né? No grego chama rhetor. A palavra rhetor significa retórica, oratória, a boa maneira de falar, a eloquência no falar. Então eles estudavam isso para defender os seus clientes. Quando a justiça os acusava, ou os promotores os acusavam perante a justiça de alguma coisa, os advogados de defesa, eles exibiam a sua retórica para defender os seus clientes, que muitas vezes eram culpados e saíam dali até aplaudidos por causa do discurso dos seus advogados. Muito bem, Paulo, Silas e Timóteo foram acusados de ser um destes, de ser pessoas que levavam para os tessalonicenses uma mensagem apenas do falar. Nós sabemos que existe no Evangelho isto, pessoas que gostam apenas de falar, mas Paulo estava dizendo para eles, eu não levei para vocês palavras de sabedoria humana, senão também que eu falava do poder de Deus. Ele falou isso tanto para os tessalonicenses, quanto também para os coríntios, porque os coríntios também eram gregos, e queriam ouvir de Paulo palavras de persuasão humana. E Paulo diz, eu me nego a falar desta forma com vocês, para que o evangelho de nosso Senhor e a fé do crente não se repouse sobre sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se repousasse sobre sabedoria humana, os homens disputariam para saber qual deles era mais capaz de obter a fé, e ainda estabeleceriam níveis de inteligência e sabedoria para que outros alcançassem a fé. Mas Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, porque na própria sabedoria do mundo, ele não conseguiu alcançar a sabedoria de Deus. Então Deus confundiu o mundo com a sua loucura, entre aspas, mas a sabedoria de Deus, sendo loucura para o homem, ela é dessa forma. Os pregadores de hoje tentam amenizar, eles tentam colocar como sábia aos olhos do mundo a loucura de Deus. Não vai dar certo. Quando você tenta colocar como sábia aos olhos do mundo a loucura de Deus, você está tentando fazer com que a mente humana consiga captar as coisas que só o Espírito de Deus pode fazer o homem captar. E quando você faz isso, você rebaixa o Evangelho, você destrói, desnivela a fé pregada. E então aqueles que vierem a Cristo desta forma virão falsamente, por culpa sua, porque você quis facilitar o Evangelho. O Evangelho não é para ser facilitado, é para ser pregado. É da forma que ele é pregado que o Espírito Santo vai lá e salva quem ele quer. Você não deve se preocupar com quem vai ser salvo ou não pelo Evangelho que você prega. Isso não é sua tarefa. A sua tarefa é pregar. O Espírito Santo é que vai usar o verdadeiro Evangelho
para salvar quem Ele quer. A sua tarefa e a minha é só pregar a verdade e pronto. Se o homem lá fora disse assim, isso aí para mim é balela, é loucura, se for dessa forma eu não quero. Não é ele que não quer, é o Espírito de Deus que não quer. Porque sendo desta forma, o Espírito de Deus quis a muitos, inclusive a mim e a você. Você está aqui hoje porque o Espírito de Deus quis. Você é salvo porque o Espírito de Deus quis. E ninguém facilitou o Evangelho para você. E mesmo que tenha facilitado e você tenha vindo a Jesus de forma enganada, hoje você não está. Por isso que dá umas crises de vez em quando em alguns crentes, e eles falam, meu Deus, mas eu não aprendi assim, eu não ouvi assim, por causa disto, porque quando chega diante da verdade, ela nos confronta, ela nos desmascara, ela retira de nós, como foi pregado ontem aqui, pela irmã Nalva Camargo, que foi uma maravilha, tanto a pregação quanto o testemunho que ela juntou, para mostrar a nós como de fato nós muitas vezes somos levados pelo pensamento de merecimento da nossa salvação. Então estas coisas eram acusações feitas ao apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo agora ele vai se defender. Primeiro ele se defendeu dizendo que os verdadeiros enviados de Deus, eles sofrem e mesmo assim eles continuam. Ele falou lá no verso 1 e 2 que lá em Filipos ele tinha sofrido muitos ataques, muitas injúrias, muitas calúnias, prisões, açoites com varas, e mesmo assim eles tinham perseverado e foram até Tessalônica para pregar o Evangelho. Agora ele vai dizer dos versos 3 ao 6 que os verdadeiros enviados do Senhor não usam o Evangelho com pretextos escusos. Esta parte que nós vamos falar hoje são o que chamamos de as negativas do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer primeiro o que não é o Evangelho, para depois ele dizer o que é o Evangelho. Então vamos ver, em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo que não é o Evangelho, né? E na parte final nós vamos ver o que é, a parte positiva, o que é a proclamação, o que é o apelo, o que é o chamado ao Evangelho. É importante dizer o que não é o Evangelho, porque em nossos dias, sempre houve isso, mas em nossos dias, há um aumento da heresia que penetra no meio da igreja, confundindo a essência do que de fato é a verdade de Cristo. Os proponentes, os divulgadores destas heresias, são os que mais se destacam nas televisões, nas mídias. Eles têm mais seguidores nas redes sociais, eles têm programas de televisão, tanto no canal aberto quanto nos canais fechados, TV a cabo. Eles são pessoas que espalham um falso conceito do que é o Evangelho, não passando de um grande engano, de um grande engodo para a nossa sociedade. E por que é necessário então dizer o que não é o Evangelho? Para destruir esse falso conceito que as pessoas têm do que é o Evangelho. Quando você vai falar de Cristo, do Evangelho para muitas pessoas aí fora, eles dizem o seguinte, eu não gosto de igreja, eu não vou à igreja, eu não acredito em igreja. Mas por que você fala isso? Porque você viu o que aconteceu lá com a igreja do Valdemiro, Santiago, do Edir Macedo, você viu o quanto de dinheiro, eles compraram fazendas caríssimas, eles julgam todas as outras igrejas por estas que estão na mídia, por essas que estão em destaques. Mas quando você vai lá olhar nas redes sociais, olha quantos seguidores eles têm. Eles têm milhões de seguidores. A falsidade tem milhões de seguidores. A verdade não. Agora, estas pessoas, elas jogam fora a água suja da banheira junto com o bebê. Elas jogam tudo fora. Eu não quero saber mais de igreja, porque todas as igrejas são... Mas peraí, todas as igrejas não são assim. Aliás, a maioria das igrejas não é assim. A maioria não é. Mas esta maioria não está na mídia, não está na fama, não tem seguidores. Por isso eles não conhecem. Agora, estava conversando com o irmão Douglas, ele falou, então, pastor, dentro de uma conversa nesse contexto, ele me disse assim na conclusão, então, eu fiz um convite à pessoa, eu falei, vamos lá na nossa igreja para você ver. Não, pode deixar. Está vendo? Porque suspeitam que pode encontrar verdade. Suspeitam isso. Eu nem quero. Eu prefiro criticar as igrejas mentirosas
a encontrar a igreja verdadeira. É mais fácil eu criticar a igreja mentirosa, porque o dia que eu encontrar a verdadeira, eu serei responsabilizado diante de Deus. E aí? As pessoas não querem. Eu lembro que a Paula, né, está aqui hoje. A Paula vinha aqui na nossa igreja bem antes de construir isso aqui. Lá atrás ainda ela vinha, chegava em casa e chamava os pais dela. O pai dela falava, eu acho que não é bom ir lá não. Né? A mãe dela falava, aquilo nem igreja é, minha filha. Está caindo os pedaços de teia lá na cabeça do povo. Pau ali, aquelas coisas lá. Eles me confessaram esse pecado. Já perdoei, viu, irmãos? Aí, futuramente, né, e tal, eles vieram aquele dia aqui, né? Até o presbítero Lorival achou que o irmão Carlos tinha combinado comigo de fazer aquilo aqui na frente da igreja. Confessar aquele monte de pecado esquisito dele. Eu não tinha combinado, eu nem sabia daquilo, irmãos. Eu sabia dos pecados, que ele já tinha falado para mim. Mas não sabia que ele ia falar na frente da igreja. E ele falou e foi... Olha, foi libertador para ele, mas trouxe um problema na família dele. Depois tive que chamar as filhas para explicar, conversar com a esposa. Eu tive que ir lá remendar algumas coisas. Mas aqui na igreja foi libertador para ele. Porque botou para fora aquele câncer podre do pecado que estava destruindo a vida dele. Então, quando se fala da igreja verdadeira, as pessoas falam, não querem nada. Depois eu vou lá e descubro a verdade, como é que fica? Deus vai cobrar de mim, prefiro não ir. Tem até crente que fala isso, irmão. Tem crente que fala assim, não, eu prefiro não conhecer, porque se eu não conhecer, Deus não vai cobrar. Né? Se eu conhecer, quanto mais conhece, mais Deus cobra. Então é melhor não conhecer. Tem crente que fala isso. Imagina o mundano. Então vamos lá. Paulo diz no versículo 3, deixa eu mostrar, continue com a Bíblia aberta, no versículo 3, no grego Paulo diz assim, pois a exortação nossa não para fora do erro, depois vou explicar por que esse para fora, nem para fora da impureza e nem no truque, é assim que está no original grego, a exortação nossa não para fora do erro, nem para fora da impureza e nem no truque. 3 coisas que nós vamos ver. Exortação primeiro. O que é a exortação que Paulo está falando? Aqui é o rogo, é a súplica, é o pedido que o pregador faz ao pecador para que ele se converta. Isso hoje em dia nós chamamos de apelo. Tem muitos crentes que são contra apelo. Eles dizem assim, não, fazer apelo para quê? Paulo está apelando. A palavra grega aqui, parakaleo, esta palavra parakaleo, ela vem da palavra parácletos, que significa consolador, mas também ela significa rogar. Parácletos é o substantivo, consolador. Ele também significa advogado, ou aquele que está ao seu lado para falar em seu lugar. Agora, quando se diz em termos de rogar, de pedir, de suplicar, usa também este verbo parakaleo no grego. Como em Romanos 12, verso 1, o apóstolo Paulo diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos ali é parakaleo. O apóstolo Paulo está rogando, suplicando, pedindo, apelando. Ele está fazendo um apelo para a igreja, para que ela venha se amoldar a Deus, transformar-se pela renovação do seu entendimento e experimentar profundamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo diz, ele usa esta palavra, e aqui também em Tessalonicenses. Ele diz no versículo 3 que a nossa exortação, ou seja, a nossa súplica, quando nós apelamos para que vocês se convertessem, é isso que ele está dizendo. Tá? Aí ele diz, não procedia do erro, para fora do erro, quer dizer, que aquele pedido de Paulo estava dentro de um erro, dentro de uma ideia errada, e aí Paulo tirou aquilo de uma ideia errada e pediu para os Tessalonicenses fazer. Ele disse que não. Segundo, não estava também dentro da impureza e ele tirou aquilo da impureza. Paulo está dizendo, eu não tirei estas coisas de uma mente corrompida. Não. E ele diz, e nem no truque. Aqui a preposição é diferente. Todas as outras duas ele diz que era dali para fora, que ele não estava tirando estas coisas, nem do erro e nem da impureza. E agora, o último, ele diz, e estas coisas não estão dentro do truque, dentro da trapaça. Não estão.
Esta era a acusação que era feita diante deles. Cuidado, Paulo pode ser um desses trapaceiros que tem passado em Tessalônica para tirar dinheiro de vocês. Aí está o segundo ponto, que é a impureza. Eu não tenho motivos impuros, Paulo está dizendo. Cuidado, que o que ele está dizendo é tudo errado. Não. Vamos ver estas coisas? Então, quando Paulo diz que a sua mensagem não procedeu do erro, em primeiro lugar, é no sentido de que a origem do evangelho que ele pregava era a única origem da verdade. O mundo possui suas verdades e, além de relativizar as suas falas, ainda oprime quem diz estar com a verdade absoluta. Se o mundo diz uma frase e você contradiz essa frase, o mundo diz para você que você não deve impor sua opinião sobre os outros. Mas só de falar que você não deve impor sua opinião sobre os outros, já é impor uma opinião. Você não deve impor sua opinião. Espera aí, você está impondo sua opinião. Entenderam? Agora, se a verdade é relativa, para que impor isso nas mentes das pessoas? O que é relativo não se impõe, deixe cada um com o seu. Agora eles vivem dizendo isto, a verdade é relativa. Ora, essa frase é uma verdade absoluta. A verdade é relativa, ponto final. Mas isso aí, você tem certeza? Porque se é relativo, então não é isso aí que você está falando, pode não ser. Então essa afirmativa se destrói. Está vendo o que é sofisma? Sofisma é uma frase que, quando dita, parece verdadeira, mas quando você coloca ela sob o escrutínio do raciocínio, você vai ver que ela não passa de uma falácia. A falácia é um erro. A falácia é um erro de lógica. A falácia é um erro de raciocinar. Então, se é indiscutível que a verdade é relativa, então o que eu acabei de dizer é relativo e não é absoluto. Então é discutível. É um argumento autodestrutivo. Mas o mundo vive em cima disso. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, ela até ouve você enquanto está tudo bem para ela. Na hora que você chama na responsabilidade dela se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ela vira para você e fala, mas isso aí é sua verdade. Eu penso de outro jeito. É a fuga do mundo líquido que a irmã Dinalva falou ontem aqui na sua oportunidade. O mundo líquido é aquele mundo que não tem mais estruturas. O mundo decidiu que não vai mais trabalhar sobre os pináculos da verdade. Porém, tem um detalhe. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja, a casa de Deus, é coluna e baluarte da verdade. Coluna, sustentáculo. A coluna na vertical, o baluarte na horizontal. A igreja tem o sustentáculo da verdade. A igreja não inventa verdade. A igreja não produz verdade. Não, ela só defende. A verdade já veio dada por Cristo. Cristo entregou a verdade dele, que ele é a verdade. Ele entregou essa verdade nas mãos da igreja. Então Paulo está dizendo, peraí, vocês estão dizendo que meu apelo procede do erro? Não. Os crentes têm a confiança de que a Bíblia é a verdade absoluta. Paulo também tinha essa confiança. Por isso ele disse que o seu apelo aos Tessalonicenses não provinha do erro. A palavra erro aqui no grego é planes, de onde vem a palavra nossa planeta, que dá a ideia de vaguear. Pessoa perdida, né? Pessoa errônea, nos seus caminhos errados. Ela está perdida, está vagueando, está orbitando por aí. Essa é a palavra grega para erro, que deu origem à nossa palavra planeta. Então é mesmo como um planeta que vagueia em sua órbita. Paulo diz, não é esta a origem do apelo que eu faço para vocês se converterem. Se eu chamo vocês para o arrependimento, eu estou chamando baseado na verdade. Queridos, a verdade do Evangelho é inegociável, é imutável. Está aqui, para o nosso aniversário, 14º aniversário.
a firmeza do Evangelho diante das crises do mundo. O Evangelho não muda. Não interessa se o mundo tem Covid, se o mundo tem febre amarela, azul, preta, qualquer febre, qualquer coisa. O Evangelho continuará imutável. É sobre essas coisas que nós vamos falar no aniversário da nossa igreja. Eu acho, né? Eu vou falar, não sei os outros. Então, segundo lugar, no verso 3 ainda, Paulo primeiro disse que não procedia do erro. Ainda no verso 3 ele diz que não procede também da impureza. A palavra grega, akatarsia, né? A palavra... Alguém já ouviu falar da palavra catarse? Não é? Eu vou sair me catando. Vai, catarse, não é isso não. Catarse, tudo junto, significa uma pessoa que passa por um procedimento, seja ele psicológico, filosófico ou médico, físico, de limpeza das coisas sujas, doenças, maus conceitos, coisas ruins no seu psicológico, para se limpar. A palavra catarse no grego significa isso. Então, o prefixo a no grego significa não. Então, quando junta akatarse no grego, akatarsia, que é esta palavra que Paulo está usando, significa não puro. Ou seja, uma pessoa que prefere que as impurezas estejam dentro dela. Nesse caso aqui, as impurezas da sua mente, as impurezas das suas intenções. E Paulo está dizendo que ele não pode ser acusado disso. Os falsos irmãos, ou os judeus, ou quem quer que seja, os filósofos que passavam em Tessalônica, não podiam acusar Paulo de acatarsia, não podiam acusar Paulo de impureza, de motivos injustos, porque apesar do cristianismo, em seus primórdios, ter sido uma religião acusada de imoralidade, o cristianismo é a religião mais pura do mundo. Irmãos, você pode falar da religião mais ascética possível. Você pode pensar na religião mais radical com os seus seguidores. Pode pensar no budismo, no zen. Pode pensar no islamismo. Pode pensar nas penitências católicas. Você pode pensar naqueles que se afastaram das sociedades, né? Os monges, né? Que foram para os seus monastérios. Diversas religiões têm seus monges, não só na católica, mas diversas religiões têm seus monges que procuram trazer o maior rigor para o seu corpo, para a sua alma. Não existe religião mais pura do que o cristianismo. Vocês estão pensando que o farisaísmo na época de Jesus já não era assim? O farisaísmo era um tipo de religião que se considerava mais santa do que todas as pessoas, porque faziam jejuns 2 vezes por semana, eles entregavam os dízimos de tudo, irmãos, até do coentro que eles colhiam na horta, eles tiravam dízimo, até do coentro. O Douglas dava tudo, né? 100%. Os fariseus, quando eles utilizavam da sua forma de vida religiosa, os judeus, todos eles, morriam de inveja. Eles diziam o seguinte: eu quando crescer eu quero ser igual a esse fariseu. Eita, homem santo, né? Aliás, eles vieram, né, de uma religião, Hassidim, que significava os santos, os separados. Eles se separavam literalmente das pessoas. Não me toca. Está igual uma irmã que eu conheci lá, que ela não cumprimentava, era com o cotovelo, antes da Covid. Porque era santa, não podia pegar na mão dela. Né? Quando surgiu o primeiro cumprimento da Covid, com o cotovelo, eu lembrei dessa irmã. Falei, e agora todo mundo é santo? Né? Então, Jesus Cristo, ele condenou os fariseus. Ele disse em Mateus 5:20, da seguinte forma: se a vossa justiça, meus discípulos, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os discípulos falam, mas peraí, quem pode
pelo menos chegar perto dos fariseus. Jesus falou, vocês têm que ultrapassar os fariseus. Aí Jesus começa o quê? Desmascará-los. Jesus começa a retirar as máscaras, porque os fariseus tinham tudo aquilo, mas pela aparência. Pela aparência. Eles oravam nas praças para serem vistos pelos homens. Eles saíam de casa atrasado, de propósito, para chegar na sinagoga. Aí quando chegavam na praça, eles paravam. Oh, meu Deus, estou atrasado para a sinagoga, vou fazer minha oração aqui mesmo. Aí os homens, nossa, mas que homem piedoso. Ele nem esperou chegar na sinagoga para orar. Glória a ele. E assim eram os fariseus. Quando eles viam um pobre no meio da multidão, eles olhavam para a multidão, tiravam R$100 e entregavam para o pobre. E as multidões, nossa, mas que homem generoso. Mas quando via ele, o pobre, sozinho, ele passava de longe. De longe. Jesus começa a desmascarar os fariseus, porque a sua religião, apesar de rígida, era falsa. Era falsa. Portanto, só o cristianismo é a religião mais pura do mundo. Paulo diz, não me acusem de impureza, porque eu faço parte da religião mais pura do mundo. Jesus, o nosso, o fundador do cristianismo, ele condenou os pecados em sua raiz, desde o coração. Mateus 5, 22 e 28, Mateus 15, 19 e 20. Jesus Cristo condena os pecados em sua raiz, não só em sua prática. O comportamento dos apóstolos era livre de qualquer motivo de acusação de imoralidade, não apenas no campo sexual, alguns pensam que era isso que eles estavam acusando, mas também do escândalo financeiro, da má reputação e outros tipos de imoralidade em todas as áreas da vida. Mas o contexto aqui indica que essa imoralidade da qual Paulo era acusado era na questão da ganância pelo dinheiro, como diz aqui no versículo 5, lá antes ele diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. E no 2,9 ele diz, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como dia e noite, labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Está vendo? Paulo está dizendo, ninguém pode me acusar de impureza, ninguém pode me acusar de falsos intentos. Eu não tinha isso. Eu até trabalhei fora para não depender de ajuda dos irmãos de Tessalônica. Em toda esta carta, Paulo vai mostrar isso. Ele não usou o direito apostólico para receber ajuda nenhuma dos tessalonicenses, embora ele recebeu ajuda dos filipenses quando esteve lá. Quando Paulo esteve em Tessalônica, volte aí umas 3, 4 folhas da sua Bíblia. Volte em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 15 e 16. Paulo diz, estabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, ou seja, ofertas, né? Senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica, quando Paulo esteve em Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então os filipenses ajudaram Paulo 2 vezes com ofertas nas 3 semanas que ele esteve em Tessalônica. Paulo não era contra receber. Paulo não era contra o dever eclesiástico da igreja sustentar o seu pastor, mas ele fez isto, ele evitou receber ajuda para que o evangelho não tivesse nenhum impedimento entre os crentes. Paulo também fez isso com os coríntios. Paulo fez isso com os coríntios por 2 motivos. Primeiro, porque os coríntios eram pão duros. Eles não queriam mesmo contribuir com ninguém. E Paulo falou, eu não preciso disso. Vocês são meus filhos, eu tenho que dar para vocês e não receber. E outra, segundo motivo que Paulo também não recebeu o salário dos coríntios, é por causa dos falsos apóstolos. Os falsos apóstolos acusavam Paulo de ter interesse financeiro pela igreja. E Paulo diz que não. Eu trabalhei fazendo tendas. Esta era a profissão de Paulo. Ele trabalhava como tapeceiro. Ele trabalhava fabricando lonas, fabricando velas para navios e outras utilidades com as suas tendas.
Agora, aqui com os Tessalonicenses, ele se privou do salário para quê? Para que esses acusadores dele não tivessem razão quando viessem acusá-lo. Se alguém quer saber mais sobre a ideia de Paulo sobre salário eclesiástico, basta ler 1 Coríntios 9 e 1 Timóteo 5, 17, quando Paulo diz que, de fato, os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Mas Paulo se abstinha desse direito quando ele percebia que, de algum modo, o evangelho seria dificultado por causa disso. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz que o seu apelo para a igreja não estava no truque. Nós já vimos duas coisas. Primeiro, que não partia do engano. Segundo, que não partia da impureza ou de uma mentalidade impura. E agora nós vamos ver que Paulo diz que o seu apelo, o seu pedido, sua súplica para que eles se convertessem não estava no truque. A palavra grega é dolo. Está escrita em algumas versões, isto mesmo, dolo. E significa engano, astúcia, traição. Também significa isca. Significa um gancho usado para atrair pessoas que já estavam emocionalmente apodrecidas. É uma exploração de ingenuidade. O apóstolo Paulo diz que ele não fazia apelo emocional. Usar o aspecto emocional fragilizado das pessoas para obter delas algum benefício é crime no evangelho. As pessoas precisam ser curadas e não exploradas. Entretanto, hoje o que vemos é exatamente este recurso fraudulento sendo usados pelos pastores. A coisa mais fácil é explorar essa geração atual. É uma geração composta de gente fraca e doente emocional. É muito fácil envolver estas pessoas, ainda mais as que são religiosas. Aqui no Brasil, apesar da diversidade de religião que temos, a coisa mais fácil que tem para envolver essa gente no discurso emocionalista e retirar dela o proveito que você quiser. Primeiro, porque essas pessoas são crédulas. Elas têm algum tipo de religião. E segundo, porque são uma geração emocionalmente fragilizada. Nós vivemos em tempos em que os nossos jovens não têm mais a postura dos jovens de antigamente. Os jovens de antigamente, eles saíam para o trabalho cedo. Eles constituíam famílias cedo. Eles se casavam cedo. Lógico que nós estamos falando de outros tempos, de outros costumes e cultura. Mas por que os jovens se casavam cedo? Porque eles tinham já assumido sua responsabilidade. Eles já tinham formado tanto o seu próprio critério, quanto o seu próprio emprego e sua própria casa. Hoje, você vê que as pessoas são mais bem formadas. Elas têm aí faculdade. Você vê um jovem hoje de 28 anos, ele tem 2, 3 faculdades. Coisa que na nossa época não existia. Porém, a cabeça deles, meu Deus, é infantil. É infantil. Você vê jovens hoje, você vai conversar com eles, eles estão falando de videogame. Eles estão falando de... Desculpa aí, ué. Eles estão falando de coisas fúteis, de coisas que não fazem sentido, né? Eu lembro que na minha época havia um jovem, um adolescente de 14 anos. Você falava para ele assim: rapaz, eu não vejo você junto com os adolescentes. Não, ele conversa muita bobeira. Eu me dou bem com os meus amigos de 18, 19 anos, naquela época. Hoje, sim, você vê pessoas com muito inteligentes, mas com a imaturidade. Então é muito fácil você vê hoje. Antigamente você não via jovem da nossa idade pensar em suicídio. Quando você falava em suicídio antigamente, era no Japão. Porque o Japão sempre teve, né? O Japão gosta de um suicídio, que Deus o livre. Agora, você não via jovens da nossa época falando disso, não. O cara chegava na escola, ia conversar com outro lá,
Rapaz, meu pai pegou pesado comigo, agora eu vou ter que tomar jeito na vida. A conversa era essa. Hoje meu pai pegou pesado comigo, eu vou se matar eu a mim mesmo. Aí vai para o cantinho, fica chorando para chegar o outro lá. Que foi? Eu vou querer se matar-me a mim mesmo. Geração frágil, fragilizada por qualquer coisa. Estava lá pintando a unha, quebrou a unha. Cadê uma corda? Essa geração é fácil você ludibriar, irmãos. Eu estou dizendo isso de um modo geral. Eu quisera que na igreja fosse diferente. Eu quisera que os jovens da nossa igreja e adultos também fossem diferentes, pessoas firmadas, estabelecidas naquilo que crê, naquilo que ela aprendeu da palavra de Deus e seguir adiante. Esse mundo é líquido, esse mundo é volátil. Nós somos as únicas pessoas do mundo que temos em nossas mãos a verdade absoluta, imutável da palavra de Deus. Por que vamos ficar com essa frescura dos jovens de hoje, da geração atual? É por isso que caem na conversa de pessoas que tocam no lado emocional das coisas. Qualquer coisa emocional que fala, aí vai dizer, tá vendo, pastor, você podia pregar assim também. Só sabe da paulada. Não, queridos, eu dou instrução, e é baseado na instrução que nós ficamos em pé, não é baseado em mãozinha na cabeça, nunca vi. Ninguém que é toda a vida agradado, nunca vi que ele permaneceu de fato em pé. Quem eu sei que ficou de pé foi os que apanharam. Agora, nosso país é frágil emocionalmente e crédulo. Lembra de uma coisa, credulidade é diferente de fé. Credulidade não é a mesma coisa que fé. Infelizmente, eu vi um herege falando isso para o Jô Soares. Uma vez Jô Soares convidou um herege para entrevistar, como se ele fosse representante dos crentes. E aí Jô Soares falou para ele bem assim, não, mas todo mundo crê em Deus. E o herege falou para ele, credulidade é diferente de fé. Falei, rapaz, tinha que ser um herege para falar uma verdade dessa. Não podia ser um crente. Mas os crentes que o Jô chamava lá, era tudo, sabia de nada. O Jô sabia mais do Apocalipse do que os crentes que ele chamava lá. Os pastores lá. Um dia eu desliguei a televisão e falei, não, o Jô vai ensinar esse cara. O Jô Soares vai ensinar esse cara Apocalipse, vou desligar a TV. Aí ele chama um herege, o herege vai lá. Aí Jô Soares, mas todo mundo crê em Deus. Ele falou, não, credulidade é diferente de fé. E o Jô, aí a plateia aplaudiu. Queridos, de fato, o brasileiro é muito crédulo, mas ele não é crente. Tem gente que fala, crente até o diabo é. O diabo sim, mas o brasileiro não. O brasileiro é crédulo. O diabo é crente porque ele sabe quem é Deus, ele conhece a Deus. Ele crê em Deus, ele treme de Deus. A sua e a minha fé deve ser maior que a do diabo. Nós temos que crer em Deus, que Ele é um só, temos que estremecer diante dEle e temos que mais do que isto. E eu pergunto para os irmãos, o que é mais do que isso? Crer e estremecer, porque o diabo crê e estremece. E agora, o que existe mais que eu tenho que ser para que minha fé seja maior que a do diabo? Aí as pessoas falam, obedecer, mas o diabo obedece também. E agora? Tudo que Deus manda, Ele faz, menos nós. Tudo que Deus manda, você faz? Eu não, nem tudo. Então o diabo é mais obediente ainda do que eu. Então onde é que está a diferença? Como eu vou saber que a minha fé é maior do que a do diabo? Assistam na pregação que eu fiz lá no YouTube, lá tem a resposta. Está escrito, sem Cristo nossa fé é pior que a dos demônios. Digita lá e você vai aprender. O que é que você tem que fazer para que a sua fé seja maior que a dos demônios? Então, eis aqui o versículo 3 que nós expomos hoje. Paulo era acusado de 3 coisas. Ele está pedindo para você se converter, Tessalonicenses, porque ele está falando baseado em
em mentira, no engano. Eles não têm a verdade. E Paulo diz, não, nós temos a verdade. Aliás, nós temos a única verdade, que é a palavra de Deus. Todo mundo que passou na cidade até hoje falou mentira. Nós somos os únicos dos milhões que passaram aí que estamos falando a verdade. Por isso que o cristianismo é rejeitado no mundo hoje. As pessoas viram para nós e perguntam, como você sabe que sua religião é verdadeira? Tem mais de 3.000 religiões no mundo. O problema é delas. A nossa é a única. A nossa é a única verdadeira. A única verdadeira. Porque todas as religiões procederam de uma tentativa do homem ensinar algo sobre um Deus que ele nem conhece. E a nossa foi o próprio Deus se revelando a nós como ele é. Não tem como ser mentira. É a mesma coisa de você pesquisar sobre uma pessoa no Wikipédia e outro entrevistar a própria pessoa. É diferente. Você pode dizer acerca de alguém muita coisa, mas só vai saber a verdade sobre alguém se esse alguém vier até você e contar como é que é. Essa é a diferença do evangelho para todas as religiões falsas deste mundo. Todas elas são falsas. E isso não é intolerância. Isso é verdade. Somente o cristianismo é verdadeiro, porque o cristianismo é Deus revelando-se, trazendo o seu próprio Filho feito carne entre nós para mostrar quem é o Pai. Só isso pode ser verdade, o resto é especulação. E depois acusavam Paulo de impureza, e Paulo diz que não, porque o cristianismo é a religião mais pura do mundo. E terceiro, acusavam Paulo de dolo, de engano, de fraude, de truque. Paulo está tentando usar uma isca para pegar vocês. Depois nós vamos ver que Paulo vai dizer assim, eu tinha mesmo uma isca, mas era para trazer vocês para Cristo, não é para mim. Não é para tirar dinheiro de vocês, é para ganhar vocês. Não é para ganhar de vocês, é para ganhar vocês. Não é para tirar nada de vocês, aliás, é para dar para vocês o que vocês não têm, que é a salvação. Portanto, é assim que procede um verdadeiro enviado do Senhor. A palavra enviado no grego é apóstolo, né? Somente os chamados por Jesus eram apóstolos, mas todos os servos de Deus são enviados neste sentido. No sentido secundário, todos nós somos apóstolos, todos nós somos enviados. Este é o significado da palavra, mas para pregar unicamente a verdade de Deus. Quando você for fazer isso, não leve engano para as pessoas. Não tenha motivos impuros com as pessoas. E não use truques com as pessoas. Muitas igrejas têm usado. Já vi uma igreja fazer, sabe o quê? Irmãos, venham todos aqui na frente para receber uma oração. Pode vir quem é crente, quem não é, vem aqui só para receber uma oração. Aí quando enche de gente aqui, ele repita comigo: confesso que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, abandono este mundo e faço uma aliança com o Senhor. Aí todo mundo repete, né? Inclusive os que não são crentes. Aí depois ele fala assim: quem de vocês aqui fez essa oração pela primeira vez? Ao truque. Aí aqueles que não eram crentes, nunca tinham feito, no meio da multidão eles vão dizer que não? Eles levantam a mão todo tímido. Não, é a primeira vez. Amém, irmãos? Aceitaram Jesus aqui agora. Truque. Engano. Mentira. Aquelas pessoas foram chamadas para receber uma oração por outros motivos. Quinta-feira teve um caso aqui assim. Uma pessoa que eu chamei para receber a oração e ela disse, mas não é para aceitar Jesus não, né? Se for, não vou. Falei, tudo bem, está certo. Mas não é para isso não. Aqui nós não usamos de truque. Aqui nós não usamos de truque nem de engano. É oração pelo problema que você falou. Agora, se você quer Jesus ou não, isso aí é contigo. Que Deus possa nos guardar em sua verdade. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.